Olá, pessoal! Começando mais um Pocket aqui no 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com Vitor Vilar para a gente conversar sobre uma tarde bastante movimentada lá pelas bandas do Barradão. Isso porque o Vitória decidiu não apenas demitir o técnico Thiago Carpini, como também foi muito rápido aí no mercado e já anunciou o nome do seu substituto, o técnico Fábio Carilli, tá? Então, nesse programa, a gente vai analisar a decisão do Vitória pela demissão de Thiago Carpini e também analisar o nome, né, os primeiros impactos aí do nome de Fábio Carilli como novo comandante do Vitória, que tem pela frente agora a luta pela permanência na Série A. E aí, Vila, a gente já pode até abrir aqui o nosso próximo card, onde a gente vai conversar sobre, inicialmente, sobre a demissão de Carpini, né? Carpini que, de certa maneira, acho que consegue dar um nível de conseguiu dar um nível de competitividade minimamente interessante para o Vitória na Série A, né? Apesar ali da 16ª colocação do Vitória, não é nada diferente também do que se imaginava que o Vitória fosse capaz de fazer nessa Série A. É um time com algumas fragilidades, né, que veio com fragilidades de uma temporada para outra, e que, por isso, acredito que Carpini vinha conseguindo performar bem com o Vitória no Brasileirão. Entretanto, como o nosso card traz aí, tem essas eliminações, Vilar, que são muito contundentes, eliminações que são muito traumáticas, né? Duas delas aí, por exemplo, em jogos únicos no Barradão, falando aí da derrota, da eliminação diante do Náutico na Copa do Brasil e a eliminação mais recente diante do Confiança pela Copa do Nordeste. Aí a gente tem esse aproveitamento de 48%, resultante de 29 vitórias, 22 empates e 24 derrotas nos 76 jogos que Carpini fez como comandante rubro-negro. O que me chama atenção, sobretudo aqui, Vilar, e é aqui que eu já aciono você, não é nem essa queda, né, de Carpini, porque, de certa forma, era esperado. O que me deixa consternado, acredito que assim como a boa parte da torcida do Vitória, é o fato de Carpini ter tido uma participação direta na condução aí dos nomes que chegaram como reforços para o restante do brasileiro e, sobretudo, de ele ter tido 25 dias aí, quase um mês, de treinamento, de preparação. Vem a derrota diante do Confiança e a consequente demissão. Isso me chama muita atenção mesmo, porque se havia tanta dúvida assim, né, sobre o trabalho de Carpini, que isso fosse feito antes. Teve oportunidades para que isso fosse feito. E isso me parece algo que é inevitável que a gente comece a debater sobre esse ponto, essa questão, não é isso, Vila? Fala, Celso. Pois é, rapaz, assim, é óbvio que eu acho que a demissão de Carpini é uma demissão bem óbvia, né? Uma demissão, depois do que aconteceu na terça-feira no Barradão, uma demissão bem óbvia, mas o timing é realmente muito errado, né? Um timing realmente indecente, digamos assim. Eu diria que resultado por resultado, se a gente for analisar apenas resultado nessa temporada, era para Carpini ter saído antes. E o nosso quadro mostra isso porque, assim, é preciso você ter muita gratidão ao treinador pelo que ele fez no ano passado, pelo Vitória. O Vitória, ano passado, estava realmente numa situação muito difícil no início da Série A. Carpini chegou e o Vitória fez uma revolução ao ponto de bater na Sul-Americana. Então é preciso você ter muita gratidão a Carpini para segurar um técnico com os resultados que ele vem acumulando em 2025. Então a gente tem aí no slide, está claro, a eliminação na Copa do Brasil para o Náutico em casa, num jogo único em que o Vitória jogou muito mal, o Vitória não conseguiu furar a defesa do Náutico, o Náutico jogou fechadinho, o Vitória não conseguiu se impor. Aí a gente teve também, não está no slide, mas eu considero uma baixa muito grande do momento de Carpini, né, do resultado de Carpini desse ano. O fato de ele ter enfrentado o Bahia 3 vezes no Campeonato Baiano e não ter superado o Bahia em momento nenhum, né? Ele perdeu para o Bahia o título baiano
sendo muito, mas muito, muito, muito inferior ao rival. Assim, o Vitória em momento nenhum foi realmente competitivo em relação ao Bahia. Se a gente for pegar o quarto jogo, que foi da Série A, foi um jogo ainda pior, porque o Vitória teve um homem a mais durante quase o jogo todo e não conseguiu propor nada contra o Bahia. Então, nos Bavis, já do ano passado, desde o ano passado, o retrospecto de Carpini é muito ruim. E aí a gente teve também uma eliminação da Sul-Americana do jeito que foi, que né, o Vitória Num fez grupo fraco, tecnicamente, e, poxa, numa partida onde o Vitória já enfrentava um time misto, um estádio vazio, e da Exato. forma como foi, né? Com aquela recuada, aquela coisa bizarra, né? O Católica com um homem a mais, um homem a menos, desculpa. O Católica teve um homem a menos durante o jogo quase todo também. E o Vitória não conseguiu fazer. E o Vitória fez um gol contra, que era o único cenário em que ele poderia ter sido eliminado da Sul-Americana. O Vitória fez uma Sul-Americana muito ruim. Mas ainda assim, se ele não tivesse feito nada no último jogo contra o Católica, ele estaria classificado, porque o 0-0 classificava. E ele fez um gol contra. Ah, é uma fatalidade, não é problema do técnico isso? É verdade. Mas durante o jogo, né, não só a campanha, mas durante o jogo do Católica, o Vitória foi uma vergonha, mas uma vergonha muito grande, né? Não conseguiu propor nada contra um time misto, desinteressado em campo. E mais recentemente, né, para fechar esse combo, a gente teve a eliminação do Vitória na Copa do Nordeste para o Confiança, jogando em casa, Vitória. Num jogo em que o Vitória não fez nada em campo, né? A gente falou ontem, tá aí inclusive o corte, né? Saiu hoje de manhã no canal do 45 Minutos. Hoje que eu falo, essa quarta-feira, né? É, tá aí a minha análise que o Vitória não fez nada e o Vitória perdeu com um gol nos acréscimos, chutado de fora da área, de muito longe pelo Rafinha, e o Lucas Arcanjo aceitou. Então, assim, por resultado, era para Carpini ter saído antes. Eu diria que é uma decisão muito óbvia a demissão dele, porque Carpini já estava balançando demais no cargo, havia muitas questões, muitos questionamentos sobre o trabalho dele de antes da pausa. Só que por algum motivo, e o recado foi esse que chegou até nós, né, Celso? Quando ele É. é mantido para pausa, é porque, apesar dessa periclitância toda em torno dele, né? Do trabalho dele estar Temos numa situação confiança periclitante. no trabalho, na capacidade de ele botar o trem de volta aos trilhos, né? Exato. Tipo assim, apesar dessa periclitância toda, eu diria que assim, Carpini já vinha meio que numa situação periclitante no cargo, e a eliminação, como aconteceu na Copa do Nordeste, tornou insustentável, sabe? De Uhum. fato, assim, não vou. Se eu tivesse na posição de Fábio Mota, por exemplo, eu não seguraria o treinador, não tem como, é impossível. Como é que você vai para um jogo do Inter? Como é que você vai para um jogo do Botafogo? Como é que você vai para um jogo contra o Bragantino em casa depois? Com um técnico que acumula esse histórico que a gente está vendo e uma derrota acachapante que eliminou da Copa do Nordeste. Então, assim, é uma decisão que ele já vinha balançando no cargo, e acabou que se tornou insustentável com a eliminação da forma como ela aconteceu. Agora, vamos tirar a forma como aconteceu a eliminação, tudo mais. O fato é, o recado que a diretoria passou para a torcida é, apesar desse momento periclitante de Carpini, no momento, quando a pausa chegou, ele já estava meio questionado. Mas apesar desse questionamento todo, ele foi mantido no cargo. Que eu acho que todo mundo concorda que o melhor momento, se havia um traço de dúvida em relação ao trabalho técnico, o melhor momento para você trocar era ali. Era você. Inclusive, teria Fábio Mota teria a desculpa de um resultado pesado, que foi o resultado da eliminação sul-americana, como aconteceu para o Católico. Teria até essa desculpa, digamos assim, para demitir o técnico. Ali, há 2 jogos na pausa. Depois o Vitória pegou o Corinthians, pegou o Cruzeiro. Ele poderia muito bem chegar e falar: galera, então, internamente, né, a convicção caiu de Carpini, não tem mais convicção no trabalho dele, a gente está sentindo um trabalho periclitante. A gente teve agora uma humilhação, que foi essa eliminação para a Sul-Americana. Vamos trocar o treinador. O novo treinador vai chegar, vai ter 2 jogos na Série A e depois vai ter a pausa para poder analisar o que nesses 2 jogos aí, Corinthians e Cruzeiro, ele vai analisar o time, o elenco, e depois ele vai ter a pausa para poder consertar o que ele viu de errado. Então, seria o time perfeito. Se Carpini ficou, velho, para a pausa, o recado que a diretoria passou é: confiamos nele. O Perfeito. trabalho não Confiamos é. nele. O problema de Carpini não é.
o trabalho do Vitória está ruim, acho que todo mundo concorda, mas o problema não é Carpini. O problema são outras coisas. É a reformulação de elenco que precisa ter, é o novo diretor de futebol que foi contratado, que isso foi feito pelo Vitória. Então, esse foi o recado que a diretoria passou para a torcida, passou para a imprensa, passou para todo mundo. Carpini não é o problema, a gente confia em outras coisas aqui, Carpini não é o problema. E aí, no primeiro jogo, após a pausa, deram uma pausa para ele, e no primeiro jogo após a pausa, demitiram o cara. Demitiram o cara. Vitor, você manteria, velho? Eu, no lugar de Fábio Mota, volto a dizer, eu, no lugar de Fábio Mota, não teria nem como segurar. É questão de sobrevivência do trabalho do Vitória como um todo, demitir Carpini, porque ele não teria mais clima. O Vitória não teria mais clima para continuar, depois da eliminação do jeito que aconteceu, entendeu, Celso? Mas deixa claro que as convicções do Vitória, o planejamento do Vitória, é tudo a esmo, assim, não tem nada muito claro, assim, não tem nada muito objetivo de convicção do Vitória. O time é horrível, velho. Como você falou. O Vitória trouxe Gustavo, que é o novo diretor de futebol, antes da pausa. E deram 25 Podia ter dias para Carpini trabalhado trabalhar. um mês inteiro aí para o novo treinador, que fosse Carille, né? Mas podiam ter dado um mês inteiro aí para ele, para trabalhar com o novo executivo, né? Em vez disso, se Carpini. perdeu tempo, e é inevitável você imaginar diferente, né? Você concluir diferente. Se perdeu muito tempo. É como se o Vitória tivesse. A gente não sabe quanto não é mensurável isso aí, mas certamente boa parte do que foi treinado, do que foi conversado, do que foi trabalhado aí durante esse período, não vai ser executado. Não Não vai vai ser ser executado. executado. O timing é muito danoso para o Vitória. Eu acho que o timing ele é danoso mesmo, assim. É meio que script de time que vai bater rebaixado no final do ano. Quando a gente fala de scripts, né, de times que acabam Perfeito. tendo pior resultado, um deles é esse, assim, é você desperdiçar uma oportunidade de 25 dias de trabalho. Chegou o novo diretor de futebol, ele ficou 25 dias trabalhando com o Carpini, foram eles que definiram como é que ia ser o trabalho do Vitória pós-pausa do Mundial, foram eles que definiram, juntos com uma opinião relevante e preponderante de Carpini, quais serão os jogadores que tinham que ser afastados, vendidos, negociados, como aconteceu. O Vitória afastou, negociou, mandou vários jogadores embora aí. Tudo isso com o aval de Carpini. Os reforços, né? A busca por reforços foi também delimitada por Carpini. E aí no primeiro jogo, velho. Não é nem no primeiro jogo, Celso. É no primeiro dia, velho. Porque eu acho que muitos torcedores voltaram a prestar atenção no Vitória realmente, assim. Claro, tem muito torcedor que acompanha as notícias mesmo quando o time está de férias. Tem muito torcedor que acompanha a live todos os dias, né? Treinos, quer saber notícia mesmo quando o time está de férias. Mas eu diria que o grosso da torcida mesmo se voltou a prestar atenção no Vitória ontem, né, na terça-feira, quando o Vitória voltou a jogar, no final das contas. E logo no primeiro dia do Vitória voltando a ser a atenção do torcedor, você tem uma mudança drástica como essa. Eu acho que assim, o timing é muito danoso, porque agora, como a gente falou, assim, tudo que foi discutido nesses 25 dias meio que foi deixado de lado, assim, vai ter que obrigatoriamente, vai ficar muita coisa, talvez, mas e se o novo treinador não concordar Exato. com o que foi Exatamente. discutido nesses 25 dias? Vamos falar dele, então, do novo Vamos treinador? nessa, vamos nessa. Porque o Vitória, né, da forma como ele conduziu aí essa substituição, meio que nos obriga a virar a página rapidamente, né? Porque horas depois aí do anúncio da demissão de Carpini, o Vitória anunciou também a contratação desse aí que está na tela, na matéria do NE45, que é Fábio Carilli. Fábio Carilli, que recentemente, né, tem um feito assim curiosíssimo no currículo, né? Que é ter sido treinador do Santos de forma absolutamente contestável da primeira à 38ª rodada, quando conquistou o título da Série B, né? Conquistou o título, mas absolutamente contestado e foi demitido logo depois da conquista aí do término da Série B, né? Depois assumiu o Vasco e os resultados também não vieram, a performance satisfatória não veio, os resultados não vieram e Carille foi demitido.
e agora é anunciado como técnico do Vitória. Claro que a gente não pode restringir a carreira de Carille a esse recorte mais recente, mas é algo absolutamente relevante, né? Quando a gente vai analisar uma contratação como essa, principalmente porque ele não vai ter os 25 dias para trabalhar com o elenco. Ele vai precisar imediatamente começar a entregar resultado e isso vai ser um desafio, no mínimo, interessante de a gente acompanhar, viu? Exatamente. Eu acho que Carille, ele, vamos lá, analisando por partes a contratação. Primeira coisa, a contratação não deixou a torcida nada confiante, assim. Não é uma contratação de treinador que chega com um aval da torcida grande, assim, com a torcida abraçando, sabe? Isso é fato. E aí vou tentar entender e explicar aqui por que que eu acho que não há essa convicção da torcida em torno do nome. Cara, a principal questão de Carille é ele não vem de bons trabalhos ultimamente, assim, é um técnico que está em queda na carreira. Isso é muito evidente, né? É um trabalho que ele vem acumulando vários trabalhos ruins, trabalhos em que, por exemplo, o melhor trabalho dele nos últimos anos talvez seja justamente no Santos, em que ele primeiro salvou o Santos ser rebaixado, acho que em 2022, e agora, mais recentemente, em 2021, na verdade, para 2022, e agora, mais recentemente, quando ele assumiu o Santos, em 2024, para o time ser Voltar para campeão a da Série Série A. B, ter o acesso, e mesmo assim ele foi demitido, né? Mesmo assim ele foi demitido. Vamos lá. Eu acho que Carille, ele, para o estilo de jogo que o Vitória tem se proposto, né? Tem tentado adaptar e utilizar no Vitória, ele faz sentido. O Carille, de fato, é um cara que tem um estilo de jogo, né, no seu histórico como treinador, é um modelo de jogo alinhado com aquilo que o Vitória tem buscado, que é a coisa de você jogar um pouco mais fechado, né? Três zagueiros tem sido uma constante no Vitória nos últimos anos, né? Com o próprio Carpini, mas antes também com o Dé na Série B, usava muito esse esquema, três zagueiros. Dois volantes mais marcadores. Eu acho que e jogar na transição, jogar com bloco baixo, mais fechado, jogar muito na transição, explorando espaço que o adversário dá. Eu acho que isso aí tem muito a ver com o Carille. Carille, de fato, é um treinador que mostrou no seu auge, no seu melhor, o top Carille. Ele conseguia propor esse modelo de jogo muito bem. Foi assim que o Corinthians, basicamente, foi campeão em 2017, no maior trabalho de Carille até hoje. É... Agora, encaixa, em termos de proposta, encaixa. Agora, eu acho que a fase de Carille é tão ruim, ele anda acumulando tantos trabalhos ruins, que eu não sei se ele é a melhor opção disponível no mercado para poder encaixar esse modelo que o Vitória tanto busca, que o Vitória tem insistido, entendeu? Eu acho que o momento de Carille me leva a crer que talvez ele também não consiga encaixar esse modelo. Talvez tivesse outros nomes no mercado que tivessem mais chance com um trabalho que está ascendente, um trabalho que vem de bons momentos recentes, uma carreira que vem de bons momentos recentes, que tivessem mais chance, digamos assim, de encaixar esse modelo que o Vitória tanta busca, que o Vitória tanto busca. Eu acho que, como se fala muito aqui, Jair Ventura seria um caso como esse. É um cara que tem muita identificação com o esporte, mas seria um cara que encaixaria muito bem no Vitória também. E teria que tem esse modelo mais de transição também, mostrou isso na Série A em várias passagens, né? Então acho que talvez fosse um nome melhor do que Carille, por exemplo. Sim, sim. Eu acho que o grande peso contra Carille é esse, cara. A gente não lembra de um último grande trabalho dele. Ele teve o trabalho no Corinthians que assim, colocou ele num patamar muito alto, muito elevado, ao ponto que ele foi bater fora do Brasil, trabalhou ganhando dinheiro, né, no mundo oriental, né, no Médio Oriente, também no Japão. Então, assim, ele teve um trabalho no Corinthians que o catapultou enquanto treinador, só que isso foi em 2017. E de lá para cá, ele não tem tido mais trabalhos convincentes, assim. Ele passou pelo Santos, que ele conseguiu salvar o Santos do rebaixamento, foi uma coisa boa. Mas depois ele passou para o Atlético Paranaense, que foi muito mal. Recentemente, né, mais recentemente, ele foi para o Santos, ser campeão da Série B, mas sendo criticado, como você falou, da primeira até a 38ª rodada, ao ponto dele ser campeão e já ser demitido, quase que Foi. imediatamente, né, porque nem a torcida suportava mais ele, ninguém suportava mais ele. Foi meio que na obrigação mesmo de subir o Santos, acabou. E, mais recentemente, o Vasco, né, que ele praticamente não durou lá, fez um trabalho muito ruim no Vasco também.
ele me parece muito um técnico como aquele Marcelo Oliveira, né, Uhum. do Cruzeiro, que, tipo assim, teve um trabalho espetacular no Cruzeiro e depois não acertou mais nada na carreira, ao ponto de que sumiu do mercado. Eu acho que Carille estava indo para esse caminho, assim, tá indo talvez nesse caminho. Vamos ver se o Vitória consegue tirar ele desse caminho do sumiço, né? Mas foi 2017 no Corinthians e depois mais nada, sabe como é? Pois é, então a gente vai ficar aí na expectativa para saber como vão ser os primeiros movimentos do Vitória agora sob o comando de Fábio Carille. Queria agradecer aqui a Vitor Vilar, tá, pela participação, pela troca aqui de ideias durante esse programa. Agradecer também a Gabriel Costa, que é o editor responsável por colocar esse conteúdo aqui no ar. E agradecer principalmente a você pela moral, pela confiança. Se possível, se você puder, se inscreva aí no nosso canal, se você já foi inscrito. Nos ajude a espalhar a palavra, compartilhe aí o nosso conteúdo com alguém que você acha que pode se interessar também pelo 45 minutos, pelo tipo de programa que a gente entrega. Esse aqui é um bom exemplo, porque é mais curtinho, vai acostumando as pessoas aos pouquinhos. Vilar, obrigado, um cheiro para você. Valeu, Gabrielzito, também. Muito obrigado a você. Um forte abraço a todos e a todas e até o próximo. Valeu, tchau, tchau.